Oi, gente! Fazendo esse vídeo no mesmo lugar, com a mesma luz de antes, para vocês poderem me acompanhar no dia a dia pós-procedimentos. Hoje é o primeiro dia pós-procedimento. Se a gente for pensar em termos de toxina botulínica, que eu fiz no terço superior, no queixo e no meu pescoço, a gente não vai ver absolutamente resultado nenhum, porque a toxina botulínica começa a agir 72 horas após procedimento e tem um pico de ação no 7º ao 14º dia depois que a gente aplica. Em relação ao preenchimento, a gente já consegue sim notar uma diferença, mas lembrando que depois de 2 semanas é quando ele se acomoda e começa a fazer nos pontos onde eu fiz sustentação aquele efeito lifting. Eu vou responder ao longo desses dias alguns questionamentos, algumas dúvidas que foram feitas. Uma delas foi, mas Renata, você não precisava de nada. Então tem alguns pontos aí. Essa impressão que vocês têm, primeiro, é porque eu tenho uma rotina de cuidados com a minha pele muito disciplinada. É o que eu falo para vocês, não adianta sair se preenchendo e esquecendo que a pele tem que estar iluminada, a gente tem que usar sempre os creminhos para melhorar as manchas, a pele tem que estar viçosa, enfim. Então esse é um cuidado super importante. Segundo, que eu já faço esses procedimentos de forma preventiva desde os meus 24 anos. Eu tenho 37. Então tem quase 14 anos que eu já faço esses procedimentos e sempre buscando naturalidade, prevenção do envelhecimento. Eu nunca quis mudar quem eu sou. Eu sempre quis beautificar, harmonizar, valorizar o que eu considero que eu tenho de mais bonito. Então é isso, por isso é tão importante você ir no médico, porque a gente consegue ter um olhar clínico exatamente do que você precisa. Você, quem é leigo, se olha no espelho e às vezes sente a necessidade só de preencher o sulco. O sulco, no final das contas, foi o lugar onde eu tive que fazer menos produto, justamente porque eu consegui fazer a sustentação e reposicionar nos locais onde eu tinha vontade. Então, gente, o segredo é programação. Eu fiz aqui, ó, o desenhozinho exatamente do que eu apliquei para eu poder mostrar para vocês e talvez vocês conseguirem visualizar como um todo, que é a nossa intenção quando a gente faz no paciente, para poder trazer um resultado natural. Então, por exemplo, nessa região aqui, que o ideal é que ela fique um pouquinho arredondada para a gente fazer essa curvinha, isso é bonito, isso dá triangulação facial, isso faz um efeito lift, é o que a gente chama de top model look. Eu usei uma seringa, foi meia seringa para cada lado. Na minha região do malar, foi uma seringa e meia, foram quase duas seringas aqui, do lado direito um pouquinho mais do que o meu lado esquerdo, provavelmente porque eu também durmo de lado, o nosso rosto é sempre assimétrico, a gente tende a consumir mais um lado do que o outro. E também a nossa intenção não é simetrizar, né? Se vocês virem a foto de um artista desses famosos, você pega o Brad Pitt, um lado direito e lado esquerdo, quando você junta os dois lados direito dele, ele não fica tão bonito quando ele tem essa leve assimetria. Então é claro que a gente pode fazer um pouquinho a mais de um lado do que do outro, para dar uma harmonia melhor à face, mas não necessariamente tem que ficar exatamente um ladinho igual ao outro. Isso é importante a gente sempre falar. Para o meu sulco, que eu mais foquei, e aí vocês, se olharem o vídeo anterior, vão poder perceber, foi na fossa piriforme. Esse triângulozinho que a gente tem aqui, que a gente vai tendo absorção dessa região. E aí esse gordinho que se forma bem aqui em cima, vai, ó, sobrepondo essa região e fazendo com que isso aqui fique cada vez mais profundo. E por que isso acontece? Porque a gente perde essa gordurinha aqui de sustentação, nossos ligamentos vão ficando mais frouxos, e também porque a gente tem reabsorção óssea nessa região. Então forma aquele gordinho, aquele afundamento aqui e aquele afundamento aqui. Então aqui em cada região eu fiz quase 0,4 de cada lado. Depois fiz o sulco e aí que ficou roxinho, porque nessa região eu quis fazer com agulha e não utilização de cânula, porque era uma quebra de pele e com agulha a gente consegue ter uma precisão um pouquinho maior, a gente consegue chegar mais superficialmente. Para lábio, no meu lábio superior, que ainda tá inchado, fiz só 0,4, que era para fazer só uma projeção de lábio superior. Talvez depois eu faça um skin booster ou uma hidratação profunda, sem volumização do restante do lábio, pela questão da hidratação da minha pele. Aqui, para contorno facial, fiz uma definição, já ficou super legal. Se você pega assim, ó, eu de lado, tá bem retinho aqui meu contorno. E eu fiz basicamente projeção desse ângulo da mandíbula, acabei usando meia unidade de seringa de cada lado, 0,5 de cada seringa de cada lado. Em queixo, eu não projetei o queixo para frente, né? Porque eu já tenho queixo e fiz a toxina botulínica que ainda vai agir. Mas eu fiz um alongamento do queixo porque ele estava começando a fazer o movimento de rotação. Então ele ficou mais alongado. E se vocês também já conseguem
perceber. Gente, eu acho que foi isso. Fora, por que eu tô mais inchadinha nessa região principalmente? Porque eu fiz bioestimulador de colágeno, como é uma quantidade maior que tem por frasco, a gente acaba ficando inchadinha, ele faz essa reação inflamatória controlada e é super tranquilo. E o mais importante, gente, nada que esteja me impedindo de trabalhar hoje. Estou indo dar aula agora na Estácio, e tô tranquila, vou fazer a maquiagem agora, eu quis fazer sem maquiagem para vocês conseguirem ver na mesma luz. Aí vou aplicar um corretivo aqui em cima, tudo bem, vida que segue, e é super tranquilo. E outra coisa importante é que eu fiz quase 5 seringas, eu não cheguei a usar 5 inteiras, mas fiz quase 5 seringas, e parece uma quantidade, meu Deus, 5 ml, não. Quando a gente vai distribuindo, vai ficando um resultado super natural, que se você me olhar, você não sabe exatamente o que eu fiz. Essa é a intenção. Assim, o que a Renata fez? Mas a Renata tá melhor. A Renata tá com o rosto mais descansado, não tá tão afundada, não tá com aquela cara de cansaço mesmo, né? E de derretimento. Então é essa a intenção, naturalidade do procedimento. E o pós é bem tranquilo, pode ficar roxinho, pode ficar um edemazinho, nada que a gente não consiga contornar, né, gente? Um beijo.